Olá, tudo bem? Bem-vindo. Eu sou a Ayana Freitas, editora-chefe do Portal Mercado e Consumo. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil, edição de 2022. Depois de 2 anos, quase 3 anos, né? Sem edição presencial, a última foi em 2019. Finalmente, o evento volta a receber as pessoas em loco no Transamérica Expo Center. E a gente traz aqui toda uma programação especial em conjunto com a Infracommerce, que montou um estúdio aqui para trazer convidados e falar para vocês sobre inovações, tudo que diz respeito a e-commerce e tudo que aconteceu nesses últimos anos e que deve perdurar aí pelos próximos, né? Tudo que há de tendências e também o que há de já confirmado aí de verdade, né? Nesse mercado que é tão importante e que cresceu tanto no Brasil e no mundo nos últimos anos. Neste momento, a gente vai falar de dados. A gente sabe como ninguém que os dados são super importantes para as empresas e elas aprenderam aí ao longo dos últimos anos, né, nos últimos meses e anos, como eles são importantes e como eles podem ser decisivos para os negócios, né? Ter dados corretos, coletar esses dados da forma mais assertiva possível é muito importante para conhecer o consumidor e consequentemente, fazer bons negócios. Sobre isso tudo, a gente vai falar hoje aqui com o nosso convidado neste momento, que é o Bento Ribeiro, VP de Infradata da Infracommerce. Bem-vindo, Bento. Tudo bem? Obrigado, bom dia. É um prazer falar com vocês. Mercado Consumo, sempre trazendo novidades excepcionais. Prazer recebê-los aqui na Infracommerce. Prazer é nosso. Obrigada, Bento, por ter montado aqui, todo o pessoal da Infracommerce que montou esse estúdio incrível aqui para a gente estar fazendo essa transmissão. E aí é isso, né, Bento? A gente falou aqui um pouco dessa... Sempre se soube, né, que os dados são importantes, mas nunca se teve tanta certeza, digamos assim, como nos últimos anos, né? Isso se tornou fundamental. Claro que quando a gente fala em coleta de dados também, a gente está falando em obediência a regras, obediência a leis, né? A gente tem uma lei relativamente recente no Brasil falando sobre isso, as empresas têm que ficar atentas também a isso, mas coletar o dado certo, como eu disse, da forma melhor possível, mais correta possível, mais assertiva possível, é muito importante para os negócios. E a Infracommerce está um passo à frente, né? Nesse assunto, a gente pode dizer, trazendo informações aí para o mercado, informações estratégicas, permitindo que as empresas tenham acesso a informações estratégicas nesse sentido. O que vocês têm feito e como vocês têm percebido, né, essa evolução da coleta de dados e até do uso desses dados, porque não adianta ter o dado e também não saber usá-los, não é verdade? É verdade. Você tocou um ponto importante, começar pela LGPD, né, que realmente faz muita diferença para o bem para as pessoas, porque as empresas em busca de maior assertividade, em tentar promover uma melhor experiência para o usuário, tanto do online quanto do offline, acabam muitas vezes abusando um pouco disso e usando dados que não deveriam. Então, foi muito bom, foi um grande avanço, aí fez com que as empresas se adequassem nesse sentido. Hoje você tem um movimento muito importante em cadeias logísticas, né, que já vem de um tempo, de unificar as cadeias logísticas online e offline para permitir a melhor experiência possível, no menor tempo de entrega possível para o usuário. Quando você está falando só do offline, que são as cadeias antigamente, o modelo antigo, né, você não conseguia dar uma personalização tão grande, igual você consegue dar hoje no online. No online você personaliza para aquele cliente. E aí que entra os dados. Como você personaliza? Obviamente, quando você tem uma massa de milhões de pessoas comprando, dezenas de milhões comprando, você não consegue personalizar de forma manual. Então você põe algoritmos de inteligência artificial que pegam essa montanha de dados disponíveis que as empresas coletam, estruturam, organizam esses dados e entendem o comportamento daquela pessoa, daquele indivíduo e faz recomendações para aquele indivíduo, faz promoções para aquele indivíduo. Isso traz uma experiência muito inclusiva dentro daquele e-commerce que você está trabalhando. Isso tem sido um grande avanço, modelos matemáticos, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de comércio, em maneira geral, varejo, indústria e distribuidor, é onde está mais se focando em modelagem matemática e onde tem um maior número de investimento hoje em dia. Pensando assim numa situação ideal, né? Sempre difícil fazer esse tipo de previsão, mas para onde a gente está evoluindo, de que forma e para onde a gente está evoluindo, qual seria o cenário perfeito para coleta, justamente tratamento e uso desses dados no e-commerce hoje? A gente está evoluindo primeiro por uma unificação dos dados do offline com o online. E hoje ainda é uma coisa muito separada em termos de dados.
E aí você começa a ter ineficiência na cadeia. Você precisa conseguir distribuir melhor os estoques para atender o mais rápido possível o cliente, ao mesmo tempo que você, do outro lado, tem o menor custo de transporte possível. Então, esse é um primeiro movimento que está acontecendo. Um segundo está acontecendo, que se fala muito, mas ainda é pouco aplicado, são os data lakes, que é você colocar isso numa base única de dados, não estruturada, conforme a gente está acostumado a ver pessoal mais técnico, são bases de dados que a gente chama de não estruturadas, para permitir que você coloque modelos matemáticos de alta complexidade em cima. Então, você primeiro tem uma parte de coleta e unificação desses dados, e o segundo, a forma como eles estão estruturados e organizados para permitir esse próximo passo em termos de modelagem matemática. Você falou uma coisa interessante aí, você estava falando que antes era muito complicado, você tinha mais coleta de dados no e-commerce e não tanto no comércio físico, né? Mas hoje, justamente, há essa integração, né? Então, facilita a vida também do varejista quando ele está na loja física, a integração, né? Do online, Muito, né? facilita muito. O varejista e o e-commerce precisam disso, né? Porque quando as pessoas não compram só online, elas compram dos dois lados. Então, você conseguir unificar e conhecer melhor o consumidor, não basta só um lado que é o e-commerce, você também precisa conhecer outro lado do varejo físico e também usar o varejo físico como last mile, né, da cadeia, para ajudar que você consiga ter uma ponta de estoque ali nessa última cadeia e isso chegue mais rápido para o usuário, chegue em 1 ou 2 horas. Isso você não consegue só sem distribuição, você precisa ter uma união com os zeros da cadeia física para que seja feito. Sim. Você tem cases para citar para a gente, assim, bons exemplos de uso de dados que você possa citar, empresas que estão fazendo isso bem e de que forma estão fazendo? Tem alguns bons cases, as empresas estão investindo bastante nisso. Uma das empresas que faz muito bem isso, que foi uma reviravolta no modelo dela, né, nesse sentido, foi a Copenhague, a Brasil Cacau. Eles tinham um e-commerce, ele não era prioridade, digamos assim, porque eles têm uma cadeia muito forte, uma marca muito forte, com lojas muito fortes, uma experiência muito forte no offline. Quando veio a pandemia, eles mudaram e tiveram que refizeram o e-commerce e conseguiram, e foi bem na Páscoa, né, de 2020. Então, quer dizer, eles estavam para perder uma boa parte do ano. E eles conseguiram reverter, conseguiram vender todos os ovos, conseguiram fazer toda a cadeia e saíram bem disso. Isso foi um grande exemplo. A gente tem outros, a Nike, que é um dos nossos grandes clientes também, tem uma experiência de e-commerce fantástica. A gente acabou de lançar a operação da Armani Latam, e aí são de todas as marcas da Armani, que eles também não tinham uma experiência tão enriquecedora quanto a Infracommerce está proporcionando para eles, tanto que fizeram conosco e soltamos a semana passada um e-commerce absolutamente fantástico, uma experiência rápida, inclusiva, personalizada. Então tem vários exemplos. A Infracommerce é uma das maiores empresas da América Latina nisso, né? Então ela tem sempre bons cases de sucesso para contar. Claro. Você citou agora há pouquinho o caso da Copenhagen, né? Que foi um exemplo de uma das empresas que tiveram que correr atrás aí para fazer o seu e-commerce funcionar em pouco tempo, né? Quanto tempo demora hoje quando uma empresa decide que ela, enfim, percebe que ela tem que estar atuante e competitiva no e-commerce para a implantação de todo um sistema? Bom, eu posso responder pela Infracommerce, aí você me deu uma boa deixa. Em relação à Infracommerce, a gente tem já uma organização, né? A gente tem mais de 500 clientes em 9 países. Uma das coisas mais fortes que temos dentro do nosso ecossistema é o e-commerce. A gente consegue colocar um cliente completamente desestruturado no ar entre 1 e 2 meses, tá? Mesmo grande. E consegue dar o dinamismo de mudança do e-commerce para ele praticamente em tempo real. Então, a gente está bem avançado nisso em termos de tecnologia, porque não é só a gente, tem tecnologia não só de dados, mas tecnologia de processo, procedimentos, a própria plataforma, pré-configurações de plataforma que a gente conseguiu ao longo dos anos.
É muito rápido, né? Se a gente for pensar, não queremos que aconteça nada emergencial mais na nossa vida, na nossa história, mas se acontecer, dá para implantar rapidinho um sistema novo. Dá para mudar o que você está insatisfeito também. Exato, você pode estar também. agora falando assim, nossa, eu estou vendo esse tal desse bem, falar, putz, preciso melhorar meu e-commerce. Vem para infra-commerce que a gente melhora. É verdade, nunca é tempo para melhorar, né? Para melhorar a relação com o consumidor, enfim. De que maneira um cliente da Infracommerce consegue hoje incorporar inteligência ao negócio por meio das soluções justamente que vocês têm na Infradata? Bom, a gente no Infradata tem várias frentes de melhoria para o cliente, né? Uma delas é a inteligência de consumo, que é você conseguir fazer a previsão do quanto você vai vender em cada ponto da cadeia, de cada forma, seja no e-commerce, seja online, offline, faz diferença. Isso é bom porque te dá não só previsibilidade de capital de giro, previsibilidade de compra de fornecedor e todo o resto para você se organizar. Também tem inteligência de abastecimento, porque obviamente de algum lugar precisa tirar sua mercadoria para vender. Você pode usar o nosso ecossistema na Infralog, né, e colocar nas nossas dark stores, no nosso centro de distribuição e usar nosso ecossistema, mas se você tiver o seu, você também pode usar a nossa inteligência para falar quanto você tem que ter de cada produto, cada elo. E a gente tem a inteligência de e-commerce, que dentro da nossa plataforma, por trás, você tem toda uma parte de Advanced Search, que permite com que o usuário tenha uma experiência por inteligência artificial fantástica, ele procura um produto, não só o software sabe o que ele está procurando, mesmo se ele errar ou escrever uma sentença, como ele também faz outras recomendações, não só de produtos similares, mas de coisas que eventualmente você queira procurar e nem pensou nisso. Tá? Isso é para o comportamento de inteligência artificial, tem a vitrine infinita, tem a parte de campanhas e promoções particulares, então o algoritmo te recomenda, fala, olha, eu acho que para esse cliente aqui você devia fazer uma promoção específica dessa natureza, desses produtos em tal período, ou em tempo real também, quando ele está no seu e-commerce. Então a gente consegue ajudar você no online, no offline e de algumas frentes diferentes. Isso é tão importante, né, que você estava falando, porque o consumidor, e a gente falou no começo sobre lei e tal, e regras, consentimento, né, e tudo mais, o consumidor, pelo menos a meu ver, tá, eu tenho a impressão de que o consumidor está muito disposto a fornecer seus dados, contanto que ele receba algo em troca, que é justamente essa personalização, né, essa oferta para ele, né, é o que você falou, de repente oferecer para o consumidor algo que ele ainda nem pensou que ele poderia querer, mas que tem a ver com o que ele estava comprando e em algum momento ele iria atrás daquele produto, né? Toda essa inteligência que existe por trás acaba favorecendo o consumidor, né? Se ele vê um ganha-ganha ali em fornecer os dados e ter isso de volta, ele gosta, né? Ele gosta, ele gosta. E exatamente o que você falou, o consumidor ele não se importa em compartilhar os dados, desde que seja uma coisa benéfica a ele. O problema que estava acontecendo é que as empresas saíam coletando tudo, então do seu celular, onde você estava, o que você estava vendo, para onde você passou. Por exemplo, estavam direcionando para onde você passou, as empresas de marketing offline sabiam quantas pessoas passavam e botavam outdoor ali, porque sabia quando você passou, outras pessoas passaram com o teu perfil e direcionavam a propaganda. Mas eu não quero que tenha esse abuso, o dado é meu, eu compartilho o que e quando eu quiser, porque é benefício para mim. E o que estava tendo era um abuso que pegava sem seu consentimento. Mas os usuários gostam, porque dá uma experiência boa, né? Você consegue facilitar a sua vida como usuário, compartilhando os dados. Exatamente, facilitar, acelerar, né? É possível dizer que um cliente da Infradata está menos suscetível a riscos relacionados, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a que a gente tem aqui no Brasil, do que uma empresa que decide lidar individualmente com esses dados, enfim, decide que são importantes, que tem que fazer uso, mas não tem apoio de uma empresa como a Infracommerce? Com certeza. Primeiro, pela natureza da própria empresa, que é uma empresa de capital aberto, então a governança é muito forte, e o nosso departamento de compliance é realmente outstanding, como diria assim, excepcional. Do outro lado, a gente também tem controles muito rígidos, porque quando você tem 500 clientes, 9 países, né? É uma empresa dessa, 500 clientes em 9 países, você tem assim, necessariamente uma estrutura por trás de segurança muito forte, precisa ter.
Quando a empresa vai navegar sozinha, solo, ela vai enfrentar algumas barreiras, alguns problemas, descobrir algumas coisas no meio do caminho que a gente já descobriu, já fez, já estruturou para fazer. Então, com certeza, está muito mais seguro usando infracommerce do que a maior parte das empresas que tem por aí. Bento Ribeiro, VP da Infradata, aqui da Infracommerce, no painel, falando sobre dados, sobre coleta de dados, sobre uso correto desses dados, né, obedecendo aí todas as leis, legislações a que as empresas têm que ficar atentas hoje em dia. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil, versão presencial, finalmente, em 2022, de volta, aqui a Mercado e Consumo e a Infracommerce juntas no mesmo estúdio. Obrigada, Bento, mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo tempo, foi um enorme prazer recebê-los aqui. Espero recebê-los mais vezes. Obrigada a vocês que nos acompanharam e fiquem ligados nessa programação especial da Infracommerce e da Mercado e Consumo sobre tudo o que acontece aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2022.